Então, nós estávamos analisando esse caso aqui, e aí nós chegamos a essa equação aqui, que é a equação, deixa eu apagar aqui, então, que é a equação que está descrevendo para nós, né? O caminho 1, na verdade, que a gente fez foi olhando as equações de movimento. O caminho 2, eu não fiz, mas a gente já bateu, quer dizer, o caminho 2, deixa eu botar aqui, né? O caminho 2 é a gente aplicar, quer dizer, vamos dizer assim, verificar, né? Que dmi canônico, assim, d capa, canônico capa mi, igual a menos aquela derivada explícita, dmi, L, né? Derivar a relação, onde P canônico, capa mi, quer dizer, a gente fazendo, então a gente fez lá o cálculo, pega esse lagrangiano, deriva em relação à derivada do campo, aí vai produzir esse termo aqui, vai produzir, aí não tem esse termo, derivando em relação à derivada, a gente escreveu esse acoplamento que qual é o teu nome? Daniel. Que o Daniel sugeriu, colocamos dessa forma, e aí quando eu derivar esse lagrangiano em relação à derivada do campo, só vem contribuição daqui. Então, que é esse termo que está aqui. Então, esse termo que está aqui vai dar para nós o d capa φ vezes o dm φ, que é esse termo, só que eu estou chamando mi de capa. Depois, menos delta mi vezes todo esse lagrangiano. E igual a menos dt, ou derivada explícita do lagrangiano. Então, derivando em relação esse cara aqui em relação a x quer a dependência explícita está nas fontes aqui, e derivando esse cara aqui fica por sinal mais. Vamos ver isso aqui. Então, a gente verificou o caminho 2, é só aplicar, vamos dizer assim, aplicar o que nós derivamos de forma genérica. E aqui o caminho 1, a gente ignorou a expressão geral e construiu, né, explicitamente para ver que bate com a expressão geral. Agora não, discutir um pouquinho, acho que eu vou deixar esse termo aqui, eu vou apagar isso aqui, vou deixar o lagrangiano ainda. Então aqui ficou menos dv capa mi vezes, quer dizer, o campo se acopla com a corrente, com uma fonte vetorial também. Muito bem. Aí, agora, deixa eu apagar isso aqui, vamos. O que nós vamos fazer agora é vamos olhar essa equação aqui. Então, essa equação aqui, vamos dizer assim, ela está dando para nós. Aqui, se a gente, então, vamos retomar essa equação. A equação que está dando para nós a continuidade. O Dória, quando está filmando, está pegando isso aqui, tá? Tá, né? Então tá já. Então, a nossa equação. O que eu quero olhar aqui? A gente já viu nas aulas anteriores aí, que quando a gente tem, quer dizer, basicamente a divergência do tensor de energia e momento, quando a gente pega essa equação aqui, vamos dar uma olhadinha de novo nela. Quando a gente pega a equação do tensor canônico, vou botar assim. Deixa eu obter isso aqui. Então a gente vê o seguinte, esse termo, quando eu pegar a componente zero, nós já fizemos aí, a gente ganha com a equação da energia. Mas se eu pegar aqui a componente I, então se a gente pegar aqui a componente espacial, a gente vai ter d capa. Então, quer dizer, quando a gente pegou a componente mi igual a zero, vou botar aqui, isso que a gente, quer dizer, mi igual a zero, descreve
continuidade energia e momento. Entre energia e momento. Esse teu tensor de tensores, Oi? o T qual é o nome? Esse T é um tensor chamado tensor de energia e momento. Ah, tensor de energia e momento. Em geral. Tá. Aí se eu pegar a componente espacial, ele vai dar para nós, vai ficar o seguinte: T capa, T canônico, capa I, igual a menos a derivada explícita espacial do Lagrangiano. Vai pegar justamente a parte que tem as pontes, né, o termo de forma. E aí quando a gente abrir essa expressão, esse índice aqui é covariante. Então ele vai ter o índice zero, que vai ser 1 sobre C, derivada temporal, aí do T canônico, zero, componente espacial I. Aí vamos ter aqui mais derivada J, aí a divergência, do T canônico, JI. E aí vamos ter aqui menos derivada, aqui aí, não perdão, aqui aí. Derivada aí do Lagrangiano. Então, essa componente é a componente ligada ao vetor de point, a componente 0i. Então, aqui eu estou derivando o momento. A derivada do momento, em relação ao tempo, ela deve estar dando para nós, a gente vai ter que ler do lado direito, variação do momento, que deve ser a força. Então, dentro da conservação, da equação de continuidade do tensor de energia-momento, o que a gente vai tirar, quer dizer, o que vem para fora, o que sai da conservação do tensor de energia-momento, pode ser a interação do campo com essas fontes externas. Mas se a gente observar, então vamos guardar essa expressão aqui para o nosso tensor de energia-momento. Vamos então olhar essa equação com esse ponto de vista, pensando o seguinte: dessa equação, embutido esse tensor aqui está no tensor T'. Então, se eu pegar a componente μ igual a I, eu vou poder ler a densidade de força. Mas vamos trabalhar com ela de forma covariante, porque está tudo aí. Então, o que a gente está aí dizendo é o seguinte: essa equação ela deve estar dando conta da relação da força com o campo. Quando o campo chega e encontra a densidade, ele vai interagir, e no caso eletromagnético, eu teria como ler a partir daqui a força de Lorentz entre um campo e uma distribuição de cargas e correntes. Então vamos pensar aqui o seguinte: mais. Você estaria dizendo que o Newton Isso. que ele vai usar força por aí. Não? Isso, eu vou ler a força de Newton. É a massa da desaceleração. Então, exatamente, eu vou chegar, vamos dizer assim, na visão newtoniana aqui. Agora, vamos observar o seguinte: aqui, o que é propriedade, o que é campo puramente? Aqui só, isso aqui só tem campo, isso só tem campo, só tem campo, só tem campo. Agora aqui tem fonte, aqui tem fonte. Então, para a gente adotar esse ponto de vista, para ver a relação de força entre campo e fonte, é bom a gente jogar tudo que tem fonte para o lado direito. Vamos isolar essa equação dizendo o seguinte: até aqui é o tensor de energia-momento do campo puro. Isso aqui é puro campo. Agora aqui já tem a mistura. Campo corrente, campo corrente. Então vamos pegar essa equação, vamos escrever assim: DI. E aí vamos colocar aqui DI, Φ, DI, menos delta μ. Aí aqui vamos ter 1/2 d capa e d capa menos 1/2 dn2 de 2 menos v de φ. É o seguinte: esse delta μ está na frente desse termo menos v de φ. Tá legal. Agora, vamos jogar tudo que tem. Então, isso aqui é puro campo, é campo isolado. Exclusivo. Então, vamos dizer assim: é a parte, quer dizer, é a parte de
só contém o campo. Agora, vamos jogar para o lado direito tudo aquilo que mistura campo com a corrente. Então, eu vou jogar para o lado direito esse termo aqui. Então, menos dni, aí aqui, esse termo aqui, ó, dni, delta dni, então vou trazer para cá, tá? Menos dni do J φ, é esse termo aqui. E, ó, esse termo aqui, ele é mais nem menos. Esse termo aqui então esse termo aqui é menos, ele vem do lado de cá, perdão, mais, né? Esse termo aqui tá, ele é menos aqui, menos aqui, ele vem do lado de cá mais. Esse termo aqui é mais, ele vem do lado de cá menos. Então aqui vai ficar menos, dni também, esse aqui vai ter esse delta nmi, esse dni vai dar o dni, esse termo aqui, d capa, capa, enfim. E aí agora os termos que estavam do lado esquerdo, menos dmi j φ mais dmi d capa, capa. Só que, agora, realizando aquelas operações, vamos trabalhar só o lado direito. Esse termo aqui, quando ele se desdobrar em duas derivadas, ele vai ter a derivada do j vezes φ mais o φ vezes a derivada do j. Então, o termo derivada do j vai cancelar, esse termo aqui vai cancelar uma parte desse e vai sobrar aqui j dni φ. E esse termo aqui vai cancelar e vai sobrar aqui menos a divergência, a quadra-divergência da corrente, interagindo também com o gradiente do campo. Então, vamos colocar isso aqui, posso apagar? Então, esse termo aqui eu posso fatorar, vamos dizer assim, essas duas correntes se somam, é como se eu tivesse a corrente J, a fonte J, menos essa fonte aqui, que é d capa, eu posso chamar de dni também, dni capa ni, tanto faz, interagindo com dni φ. Então, o que nós estamos observando? O lado esquerdo é a quadra-divergência do tensor de energia-momento do campo puro. E o lado direito está me dando o acoplamento do campo com a fonte. Então, basicamente, o que a gente está podendo dizer é o seguinte, a nossa interpretação é essa, a divergência do tensor de energia-momento, ele deve estar dando do lado direito para nós, alguma coisa ligada, está dando alguma coisa aqui que também tem um índice μ só aqui, né? Quer dizer, deve estar dando para nós aqui, vamos chamar isso aqui de um Fm, que é o que vai fazer o papel da densidade de força. Então, quer dizer, se eu tiver uma corrente, uma fonte escalar, ela vai se acoplar ao campo através desse termo aqui. Agora, vamos observar que o que sai pela lei de força é a parte espacial. Então, se eu for olhar a componente espacial dessa equação, quer dizer, o Fi, vai estar associado com a densidade de força. Porque é o que vai sair na variação da derivada temporal do momento. Só que aqui eu estou isolando o momento, aqui a gente está falando do sistema como um todo. Aqui eu estou isolando a parte que é só campo. Então, quer dizer, aqui é só campo. Quer dizer, o que o campo perde o ganho de energia está descrito aqui pela interação do campo com a fonte. Agora, na lei de força, então, nós estamos isolando. Desse lado esquerdo, não aparece nada que envolva a fonte. Quer dizer, a interação campo-fonte, que é o que vai marcar a força, eu preciso ter a interação do campo com a fonte no lado direito. E aí a gente pega, então, o que a gente interpreta como a densidade de força é a parte espacial aqui. E aí a parte espacial aqui, ela vai ser para nós J, Dφ,
menos dni capa i, di φ também. Mas isso aqui é um gradiente, quer dizer, essa força aqui, então vamos poder tirar esse índice aqui, vamos identificar isso aqui como a força, né? Então essa força para nós vai estar envolvendo aqui o gradiente do escalar e aqui também, o gradiente do escalar. Então, da mesma forma que no caso de Newton, de Maxwell, né, a força de Lorentz, ela é a corrente, a carga, vezes o campo elétrico. E o campo elétrico, o campo eletrostático é o gradiente do potencial. Quer dizer, esse termo aqui ele estaria fazendo o papel do análogo da força coulombiana, da força de Lorentz. E esse termo aqui é a mesma coisa, só que ele está acoplado com uma corrente, né? Agora, a diferença, quer dizer, na verdade, eu posso juntar tudo isso, quer dizer, o gradiente do campo, quando ele interage, ele vai interagir com a fonte escalar e com a quadra de divergência da fonte vetorial. Então, tudo isso aqui vezes o gradiente do campo. Então, se eu colocar uma partícula num campo, se esse campo chega, essa onda escalar chega, essa onda φ chega e encontra, por exemplo, uma partícula aqui, e a partícula, a gente vai associar uma partícula pontiforme, seria essa densidade J de x, ela seria, por exemplo, uma carga, não digo que a carga eletromagnética, seria alguma coisa que descreve a partícula, vamos dizer, alguma coisa que representa a partícula, e o delta de x. Seria uma carga pontiforme colocada no ponto e ela vai receber a ação do campo. Só que a interação, quer dizer, a força que a partícula vai sentir no campo, isso é a densidade de força. Quando eu integrar ΔT de x, ΔT mata, né? Fica a posição, se a carga está na posição x0, assim, e eu multiplicar isso aqui pelo φ de x, quando eu integrar em d3x, eu vou estar calculando o campo em cima da posição da carga. Então, mas basicamente o que a gente está dizendo é que essa interação é a carga vezes o gradiente do campo. Da mesma forma como o eletromagnetismo, a interação é a carga vezes o campo na posição da carga. A carga sente aquela força que é o campo calculado em cima da posição da carga de prova. Essa carga aqui vai sofrer a força coulombiana. Nesse caso, o nosso campo é escalar e a parte espacial dele vai ser o gradiente. Mas então, essa seria então, uma pergunta que a gente poderia fazer. Se eu tiver uma partícula, uma distribuição, né? Uma partícula aí, ou uma distribuição de corrente, também uma fonte externa vetorial, eu poderia perguntar qual vai ser a força, né? Poderia calcular qual é a dinâmica do sistema. Se eu pegar uma partícula e colocar sob a ação desse campo, eu aplicar a segunda lei de Newton, quer dizer, eu conhecendo o campo, eu acho o gradiente do campo vezes a carga da partícula vai estar dando a força. E aí eu calculo, por exemplo, a equação de movimento, como se eu colocasse um elétron sob a ação de um campo eletromagnético. Eu calculo a força de Lorentz e sei a dinâmica, a equação de campo do elétron. Então essa que é a questão. Então eu quero chamar a atenção da possibilidade de nós lermos a lei de força. Então, vamos dizer o seguinte, sempre que a gente chegar a uma expressão do tensor de energia e momento, essa componente aqui, quer dizer, a componente espacial, é que vai estar dando para nós, vamos dizer, aquela força newtoniana, que vai representar a ação, a interação entre o campo e esse agente externo. Essa força aqui, ela está representando isso. Se eu tiver uma distribuição de carga e de corrente, essa onda escalar chegando, interceptando aqui essa matéria, a força por unidade de volume que vai estar atuando é dada por essa expressão. Certo? Agora, vamos dizer, foi escrever em coordenadas generalizadas. Sim. Você a variação da máxima de aceleração, você não ia obter, você ia obter uma coisa que é dar máxima de aceleração. A questão aí que eu estou falando
de campo. Quer dizer, essa força aí é uma força entre o campo e a partícula. Agora, se eu quiser estudar só o movimento da partícula de prova, eu digo, eu tenho uma partícula de prova colocada sob a ação desse campo. Eu tenho um campo escalar φ, que domina todo o espaço-tempo. Tem um campo que se propaga no espaço-tempo. E uma partícula vai interagir com esse campo. Aí você fala, quem é a lei, quem é a força do campo sobre a partícula? Vai ser a carga da partícula vezes o gradiente do campo. Aí você aplica a lei de Newton para a partícula. Não estou aplicando a lei de Newton para o campo. A lei de Newton para o campo seria esse lado esquerdo. Quer dizer, aqui vai ter a massa vezes a aceleração. Por quê? A aceleração do campo está aqui. Isso aqui é o tensor de energia e momento. Isso aqui é a velocidade ao quadrado. Quando eu derivar isso aqui, quando eu pegar essa equação de continuidade, aplicar essa derivada aqui, eu vou estar produzindo duas derivadas atuando no campo. Vai ter duas derivadas atuando nesse campo e duas derivadas atuando nesse campo. Aí está aparecendo a aceleração do campo. Isso aí, na física, no caso da mecânica, né? Quer dizer, você tem sempre o lado esquerdo, é a aceleração, e do lado direito você tem a força. É o que está acontecendo aqui para nós. Só que agora a gente está falando de um sistema contínuo, não de uma partícula em posição x, de um sistema contínuo. Mas de uma certa maneira, essa equação está me dando isso, ela está me dando a derivada segunda do campo. Eu estou fazendo uma leitura daquilo que é, digamos, na forma. Quer dizer, o que é a aceleração do campo? A aceleração da partícula é a derivada da velocidade em relação ao tempo, a derivada segunda da posição. No caso do campo, o campo não é só função do tempo. O campo depende de t e x. Então, o campo, vamos dizer, ele vai ter uma aceleração no sentido temporal. Eu posso tirar duas derivadas temporais dele, como eu posso também tirar duas derivadas espaciais dele. Posso tirar o laplaciano. Então, é o que vai estar acontecendo aqui. Isso aqui vai ser, no fundo, uma medida da aceleração do campo, e do lado direito, o que eu tenho é a força. Mas aquela massa que aparece lá é mais um tipo de energia. Essa massa, por exemplo, porque o campo é uma coisa contínua. Eu não estou falando de uma partícula. Essa massa aqui, vamos dizer assim, não é o mx dois pontos, não vai aparecer massa vezes aceleração. Até porque esse termo de massa, se você olhar para cá, ele só vai pegar uma derivada. Então ele vai pegar só a velocidade. A aceleração, ela está aqui. A aceleração do campo está aqui. Mas de uma certa maneira, a gente não está fugindo muito do paradigma newtoniano, de que a aceleração ela é uma medida, é uma resposta do campo à ação de uma força. Vamos colocar assim. Tá? Então, eu queria chamar a atenção, porque era essa a dúvida do pessoal que me escreveu de fora, é entender melhor o que está acontecendo. Então, só também até para vocês ficarem atentos, é o seguinte, quando a gente escreve a equação, como a gente viu, quando a gente tirou a equação do tensor de energia e momento completo, esses termos estavam aqui. Eles estavam dando, aquela equação ela me dá o tensor de energia e momento completo. Agora, se eu quiser isolar só a parte do campo, eu boto do lado esquerdo tudo que é só campo e jogo para o lado direito tudo que tem fonte. E aí, a força está totalmente aqui. Então, essa aqui, toda a variação de energia e momento, quer dizer, a variação de momento do campo, que é o que está acontecendo aqui, ela vai estar ligada à força que esse sistema de campo sofre quando ele interage com essa densidade externa. Certo? É isso que eu queria chamar a atenção, que o pessoal que me escreveu falou que não estava claro. Bom, esse é um ponto. Então vamos fazer. Antes ainda de ir para a equação do momento angular, que eu quero fazer, não vai ser hoje, vai ser na próxima aula, que aí a gente vai começar a ver também qual vai ser a densidade de torque, que aí a gente imagina que o meu campo está interagindo com forças externas, aí tem um momento angular. E a variação do momento angular com o campo vai ser o torque. Nós vamos desenvolver um tensor de momento angular orbital e de spin, um tensor de momento angular total do campo. A variação no tempo do momento angular é o torque. E aí a gente vai poder ver também qual vai ser a expressão, como vai ser a lei de torque de um campo interagindo com uma densidade. Isso é uma questão importantíssima na spintrônica. Quem faz spintrônica sabe que uma das grandezas mais importantes, um dos aspectos mais importantes
da espintrônica é justamente saber estudar o torque das correntes de spin. Então, quando você tem correntes de spin, e você aplica um campo magnético, saber qual é o torque do campo magnético nas correntes de spin, isso é uma questão muito procurada nos modelos que descrevem espintrônica. Eu vou trazer um exemplo desse depois para vocês, quando a gente estudar a densidade de momento angular. Agora, antes então de realmente para o tensor de momento angular, que vai ser a próxima aula, ô Jadina, eu vou pedir um favor, se você puder fazer. Se você puder fotografar essas aulas e mandar, você escreve lá, acho que não sai direitinho, não sai? Se você puder fotografar a aula de hoje e me mandar por e-mail, eu te agradeço. Ou você ou qualquer pessoa que tenha convidado, mas se você me mandar, tá ótimo. Porque eu já, para não ficar tempo, eu vou precisar dessa expressão que a gente derivou hoje, que veio grande, para não ficar tempo de rederivar, tá? Obrigado. Então eu queria só chamar a atenção, antes de ir para o tensor de momento angular, para terminar a aula de hoje, eu vou ver se eu termino por volta de 7h30, eu queria chamar a atenção de uma relação, que não vai ser clara hoje, mas vai ficar clara na próxima semana, fazer um desenvolvimento agora. Vocês podem perguntar, beleza, mas para que serve tudo isso? Vai servir para a nossa comparação da próxima aula, que é o seguinte, vamos... Oi? Marcos. Você viu que você vai? Então vamos fazer Marcos. Então, vamos fazer o caso de Marcos. Caso Marcos. É um caso realmente importante. Fazer o seguinte. Então, o nosso lagrangiano vai ser menos 1/4. Então, o lagrangiano típico de Marx, menos 1/4 de F mini. Esse lagrangiano é aquele lagrangiano que nós sabemos, dá para nós 1 sobre 2 é 2, campo elétrico ao quadrado, menos C2 é 2. Isso aqui. Então, é aquele lagrangiano típico, né? Só que eu estou escrevendo em forma covariante. E aí vamos colocar aqui o termo que acopla justamente uma corrente com um campo eletromagnético. F mini, como nós sabemos, é o rotacional covariante, é onde estão o tensor e intensidade de campo, né? J' é exatamente igual àquele caminho. Isso, exatamente, é como se fosse aquele caminho. Só que agora ele se acopla diretamente ao campo, eu não preciso botar o gradiente do campo. Esse campo aqui, esse objeto aqui, é tal que o F0i é o campo elétrico sobre C e a componente IJ desse tensor é menos epsilon i JK e a componente K, a késima componente do campo magnético. Lembrando que a nossa corrente Jμ, ela tem a componente J0 igual a C vezes ρ, e depois tem a componente espacial, que é a densidade de corrente e a densidade de carga. E o campo, e o quadro vetor campo, né, ele é o A0 é o potencial elétrico sobre C, e depois nós temos o potencial magnético. Essas são as convenções que a gente usa no espaço de Minkowski, né? A condição de conservação da carga elétrica, dmi Jμ, ela se escreve, derivado de V0 é 1 sobre C ddt, e o J0 é C vezes ρ. Então fica, a velocidade da luz se cancela, fica ddt de ρ, mais a divergência de J. Então isso aqui é a equação de continuidade da carga elétrica. E esse termo de interação aqui, então, é J0. Então, esse termo aqui, ó, Jμ a μ, ele é J0 a 0 menos J escalar A. J0 é Cρ, isso aqui é φ sobre C, então isso aqui dá ρ vezes φ menos J escalar A. Que é justamente o que a gente sabe, né? Isso aqui é a densidade, é a interação, é a densidade de energia
da interação de um potencial com uma densidade de carga, e aqui a densidade de energia da interação de uma corrente com um campo com potencial vetor. Só para lembrar aí para vocês dessas. Bom, e aí vamos fazer o seguinte. Eu estou supondo, nesse quadro aí, eu estou supondo que foram vistas, né, as aulas que eu dei como pré-requisito, né, para vocês olharem no professor global. Então, quer dizer, eu estou saltando um pouco essa descrição porque eu suponho que isso esteja disponível no professor global, como eu tinha indicado. Bom, vamos lá. Chamar a atenção aqui de uma coisinha mais. É o seguinte. Então, vamos tirar a equação de campo. Então, quando a gente tirar a equação de campo, as equações de Mach, fazer o princípio variacional. Isso aqui é menos 1/4, vai ficar menos 1/2. Ali vai ficar, olha a equação, vai ter um menos, vai ficar o seguinte. As equações de campo vão ficar assim. dmi, vou ficar aqui, f mini, delta ani, para as equações de campo. Faço o princípio variacional, vai ficar menos 1/4, delta disso vezes isso, mais isso vezes delta disso. Os dois termos são iguais. Então vai ficar menos 1/2, f mini, delta f mini, delta f mini. Delta f mini é dmi, delta ani, menos dmi, delta ani. Mas como isso aqui é antissimétrico, eu posso esquecer esse termo aqui e vou tirar esse fator todo. Então fica isso aqui. Aí quando eu integro por partes, essa derivada vem para cá, fica positivo. Então a gente obtém esse termo. dmi f mini delta ani. Isso aqui vem da manipulação do princípio variacional. Varia em relação ao campo, integro por partes. E o segundo termo vem mais jmi ou jni, tanto faz, jni delta ani. Igual a zero. Então, para eu ter, vamos botar o seguinte, então bota esse sinal aqui menos. O bom é botar, o normal é colocar esse sinal aqui menos. Corrijam aí menos, que aí a energia fica menos ρφ mais J, tá certo? E aí aqui vai ficar isso aqui. Então aquele termo com sinal menos, aqui fica menos. Aí eu cancelo o delta ani, então é a equação de Mach que a gente obtém normalmente. dmi, f mini, e aqui tem uma outra coisa, tá? μ0 jni. Tem que colocar aqui o termo μ0. Para eu obter corretamente as equações de Mach. Aí daqui a gente tira exatamente essas equações. A gente tira aqui a divergência de E é igual a ρ sobre ε0. Isso pela componente μ igual a 0. E se eu usar a componente espacial, isso aqui dá para nós, rotacional de B, igual a I sobre C ao quadrado, dt, mais μ0j. Isso se eu pegar o índice μ como sendo o índice espacial. Então, saem as equações de Mach bonitinhas. E aí vamos trabalhar essa questão. Vamos primeiro tentar ver o tensor de energia momento no caminho 1, que é não usando a expressão, que é aquela expressão DLL, não vamos usar aquela expressão inicialmente. Vamos primeiro fazer pelo caminho mais físico, que é vai direto às equações de campo para tirar a energia. O que eu faço aqui? Como eu fiz lá no caso do campo escalar, multiplica essa equação pela derivada do campo. Quer dizer, nesse caso, a derivada do campo, a μ, já é o f mini. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, dmi f mini, que vamos multiplicar por um f μ. Isso aqui vai ficar μ0 jni f μ. Peguei a equação de Maxwell em forma covariante no espaço de Minkowski e multipliquei pela derivada do potencial eletromagnético, que é o campo. Então multipliquei isso aqui por isso aqui, ambos os lados. Vamos desenvolver o lado esquerdo. Deixa eu apagar isso aqui. Tem uma outra equação de Maxwell que eu não coloquei aqui, mas que é igualmente importante. Deixa eu apagar isso aqui. Antes disso, a outra equação de Maxwell que sai daqui é essa aqui. dmi f μ mais dmi f ρ mais d ρ f μ igual a zero. Essas equações saem da identidade. Por quê?
Quem é Ni-Rho? F Ni-Rho. Isso aqui é De-Ni-Rho menos De-Rho a Mi. Pega o segundo termo. De-Rho a Mi menos De-Mi a Rho. Pega o terceiro termo. De-Mi a Mi menos De-Mi a Mi. Vamos calcular o lado esquerdo. Vamos mexer só nisso. Tá? Aí a gente vê aqui, ó. De-Mi, De-Ni a Rho. Menos De-Ni, De-Mi a Rho. Então esse termo aqui, cancela esse termo aqui. Depois, De-Mi, De-Rho a Mi. De-Rho, De-Mi a Mi. Um com sinal mais e outro com sinal menos. Depois, De-Ni, De-Rho a Mi. De-Rho, De-Mi a Mi. Esse aqui, cancela com esse aqui. Então a gente tem que isso aqui é identicamente zero. Esse F mini é o tensor do campo elétrico magnético. Isso é o tensor do campo eletromagnético. Onde está o campo elétrico, onde está o campo magnético. Quer dizer, você só substituiu a definição aí. Só substituir a definição aqui. E automaticamente dá zero. Então isso é uma identidade. Isso aqui é o que a gente chama de identidade de Bianchi. Aí com essas duas equações não só sai desse jeito assim. Oi? É. Fazendo esse procedimento anterior Não, ela não sai do princípio variacional. Ah, Ela vem diretamente da definição. tá. Tá? Então essa é chamada identidade de Bianchi, que corresponde às chamadas, isso aqui é identicamente zero. E daqui saem as duas chamadas equações homogêneas. O que sai daqui é rotacional do campo elétrico, que é a equação de Faraday-Lenz, derivada temporal do campo magnético, que é a equação da indução magnética, e sai daqui a divergência do campo magnético como sendo zero. Então as quatro equações de Maxwell. Não é um pouco estranho que de zero igual a zero se tira uma lei física? Eu não diria que é estranho. É porque é tão estranho quanto isso. Imagina que você tem campo elétrico igual a menos gradiente de φ menos dAdt. E que você tem que o campo magnético é rotacional de A. Se você tirar o rotacional da primeira equação, o rotacional do gradiente é zero. Rotacional de E é menos rotacional do dAdt. Agora, ddt do A, isso aqui é a mesma coisa que menos ddt do rotacional do A. Mas o rotacional do A é B. Então, o que você mostrou é que o rotacional do campo elétrico, por causa dessa expressão e dessa expressão, o rotacional do campo elétrico é menos dBdt. Você não fez esforço nenhum para isso, isso veio da própria definição dos potenciais. Quando você coloca o rotacional aqui, e você se lembra que o rotacional de A é B, você ganha Faraday-Lenz. E se você tirar a divergência de B é imediatamente zero, porque é a divergência de um rotacional. Então, as equações, nós estamos chamando de equações homogêneas, que elas não percebem a influência de fontes externas, né? Elas vêm da própria definição do potencial. Que é isso que está aqui, é isso. Uma coisa equivale a outra. Equivale a outra. Então, quer dizer, quando eu faço essa expressão aqui, quando eu estou abrindo essa expressão como eu fiz com vocês, e os pares de termos se cancelam, na verdade eu estou fazendo isso. Eu estou tirando o rotacional dessa equação e estou tirando a divergência dessa equação, que na verdade dá uma identidade. Você não sabe, isso aí não vem de princípio variacional, não vem de nada, vem da própria definição dos potenciais, que te dá isso, que é o que está aqui. Então isso aqui é apenas a versão no espaço de Minkowski dessas operações aqui. Vamos dizer prático. Você definiu o E e o B em termos de variáveis mais fundamentais. Isso. E de repente você encontrou, usando essa definição, duas leis físicas. Isso. Lei de Faraday e divergência igual a zero. Exato. Daí a pergunta então pessoal é o seguinte, então essas duas variáveis, A e Φ, elas são físicas. Cara, são físicas, sim. Ela teve, o que o Marx não viu, ficou subsidiário. Apesar do saber popular
dizer que não, né, que os potenciais não são físicos, que quem é físico é um campo, essa é uma conversa que a gente conta para a criança dormir. Né? Você não acredita nem no coelhinho da Páscoa, nem Papai Noel. Né? Então, uma certa fase a gente gosta de acreditar, mas depois não. Quem é físico, são físicos. Quando você descreve uma onda elétrica, não importa a força de Lorentz, na física clássica, na eletrodinâmica clássica, a força de Lorentz ela vai direto para os campos. Tá certo. Isso é uma descrição mais macroscópica. Mas se você começa a analisar o fenômeno eletromagnético de uma forma mais microscópica, você vai ver que quem manda do eletromagnetismo são os potenciais. Isso aqui é apenas uma visão muito macroscópica de um fenômeno. Mas por trás dessa visão macroscópica você tem uma descrição, uma microfísica que depende do fio Mas, e do ar. eu me concentro ali na lei de Faraday. Aqui. Isso aí. Tá. Então essa é aquela lei que eu entendo assim, quando você vai querer abrir a geladeira de noite, se não tiver essa lei aí, a geladeira não vai estar funcionando. Então, o pessoal diz que 99% do eletromagnetismo Sim. nas casas é a lei de Faraday. Deve ser, né? A lei da indução, cara. É corrente alternada. É o que governa. Sim, sim. Então, aquela lei ali é uma lei, né, que garante a geladeira. Certo. Daí, você diz, bom, mas aquela lei, ela está claramente, de onde vem aquela lei? Ela vem porque você definiu FIA. Se não definir esse FIA, Mas na verdade, vamos dizer o seguinte, essa lei veio de quê? Veio da observação experimental. Vamos dizer, o eletromagnetismo, ele foi uma das poucas teorias atuais que vieram da experiência para a teoria. Vamos dizer, Faraday, quer dizer, observou a lei da indução. Agora, como justificar a lei da indução? Essa era a questão. Então, como é que eu posso justificar? Ela sai do céu, tá bom, eu vejo lá que um fluxo magnético variável gera uma corrente, gera uma corrente circular, né? Ou seja, gera um campo elétrico com linhas fechadas. Da onde é que eu posso buscar essa compreensão? E aí você chega aos potenciais. Quer dizer, sempre a ideia, um fenômeno que se revela macroscopicamente, que você não encontra vamos dizer assim, uma justificativa macroscópica, você vai buscar se tem uma física mais microscópica, mais fundamental por trás. E aí você encontra que por trás de tudo tem os potenciais. Então, quer dizer, o fenômeno eletromagnético está nos potenciais. A força de Lorentz é apenas uma versão macroscópica de um fenômeno muito mais microscópico, muito mais fundamental. Mas daí que vendia. Então, isso foi claro. Por exemplo, você quer ir além de Maxwell, vai buscar os potenciais. Daí você diz, bom, a onda eletromagnética, que é outra coisa física, ela é descrita pelos potenciais. Mas daí o que falta para validar os potenciais? Aí é uma coisinha aberta, né? Qualquer modelo que queira ir além de Maxwell vai tentar validar os potenciais. Isso. E qual é a coisa mais simples de validar os potenciais? É ter um campo elétrico, vamos dizer, atuando junto com o potencial. O E interno A, alguma coisa assim. Então, qual é um dos modelos eletromagnéticos que tem E interno A, B, rotacional de A, coisa por aí. Eu acho que esse seria o step by step. Assim. Não, eu diria também o seguinte, a validação dos potenciais também, ela vem na mecânica quântica. Quando você tem aquele fenômeno que eu já falei com vocês aqui no outro curso, que é o efeito chamado Born-Aharonov. Quando você mostra que a mecânica quântica, ela consegue descrever a interação de uma partícula carregada numa região de campo nulo. Não tem nem campo elétrico, nem campo magnético. Você está numa região que tem campo nulo. Você tem aquela partícula, mas você tem um potencial não zero. Então, que é a situação do solenoide, né? Quando a gente tem aquele solenoide infinito, né? Solenoide, a gente considera aquela idealização, um campo magnético uniforme está dentro, e um campo magnético fora zero. Se a gente for olhar o potencial vetor A, rotacional de A, é igual a B. Então, o campo magnético desse solenoide só está concentrado aqui dentro, aqui fora ele é zero. Só que o potencial vetor, ele não é zero fora. Dentro, ele cresce com R. Quer dizer, o potencial vetor aqui dentro, eu acho que ele é Mi0, vamos botar assim, está ligado...
campo magnético. Ele vai dar alguma coisa que vai ser, se a gente pegar, integrar essa equação aqui, num circuito aqui dentro, aplicar a circulação aqui, vamos fazer, pegar essa equação, integral do rotacional de A igual a integral de A dl, pegar o fluxo, fazer o seguinte, pegar o fluxo do rotacional de A através de uma área circular dentro do solenoide. Vamos fazer essa integral de superfície aqui. Isso aqui então vai ser o fluxo de B desse. Como o campo é uniforme, então é constante, esse fluxo aqui vai dar naturalmente o campo magnético constante, vamos dizer zero, o campo magnético constante vezes a área do fluxo, que é R2 pequeno. Esse raio R é menor do que o raio do solenoide. Desse lado aqui eu tenho a integral de superfície do rotacional. Aí aqui a gente aplica Stokes. Então isso aqui é a mesma coisa que a circulação de A. A circulação de A ao longo desse círculo aqui, sobre o qual eu estou tirando o fluxo, através do qual eu estou tirando o fluxo. Devido à simetria do problema, isso aqui me dá 2πr vezes A, né? Que o campo ele só depende da distância, então essa circulação ela vai medir, quer dizer, o campo é tangencial, ele é constante, ele depende só de R, então o módulo dele é constante sobre todo o círculo, então isso aqui vai dar 2πr vezes A igual a B vezes πr2. Então, fica claro, dentro do solenoide, o potencial vetor que gera o rotacional de A igual a B, o π se cancela, esse R se cancela, então ele é B sobre 2 vezes R. Vezes R, na direção, vamos dizer, tangencial. É um problema, o potencial vetor ele é circular, ele tem uma simetria polar e o campo magnético é na direção Z, ao longo do eixo do solenoide. Beleza, isso é um potencial vetor que está crescendo com a distância. Agora, do lado de fora, se eu pegar esse percurso aqui, pegar um círculo aqui fora e aplicar essa mesma equação, o fluxo aqui fora, ele vai ser B vezes π R ao quadrado, vai ser o raio do solenoide. Quer dizer, aqui fora não tem fluxo, mas aqui dentro tem fluxo. Então ele vai pegar o fluxo só dentro do raio, na área que atingida pelo raio do solenoide. Então, isso é o fluxo do lado de fora, através de uma superfície que tem raio maior do que o solenoide. Porém, do lado esquerdo, eu vou estar circulando o meu potencial. Se o meu potencial fosse zero, eu teria zero igual a B de R2, o que é impossível. Então, o potencial não pode ser zero fora, mas ele tem a simetria circular de novo. E ele vai ser 2πr vezes A. Então, o meu potencial aqui dentro, π cancela, ele vai ser dr2 sobre 2r. Vai ficar d r ao quadrado sobre 2r. Também teta chapéu. Então, dentro do solenoide, o meu potencial, fora do solenoide, o meu potencial não é zero. O campo o rotacional disso aqui dá zero. Mas o rotacional disso aqui não dá zero. Então, o meu potencial, por exemplo, o potencial em módulo, né? É como se fosse assim, ele cresce linearmente até o raio do solenoide e depois ele cai com a distância. Mas ele não é zero. Então, quem é zero é o campo. O potencial não é zero. Então, a questão é, se você colocar um elétron aqui, esse elétron, do ponto de vista da física clássica, ele não tem nem E nem B. Então, a força é zero. Então, o elétron ficaria em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas agora, se eu boto o elétron ali, ele sente um potencial vetor, que a força de Coulomb não dá conta, porque a força de Coulomb vai dizer, a QE é zero, QVB é zero. Só que do ponto de vista da mecânica quântica, quando a gente olha a equação de Schrödinger, a gente faz esse acoplamento no campo eletromagnético. E menos EA ao quadrado sobre 2R. E isso aqui não é zero. Então, a partícula não está livre. Se fosse a equação de Schrödinger livre, era P mais aqui, mais a parte do potencial elétrico. Mas como esse problema é um problema puramente magnético, não tem potencial escalar, não tem potencial elétrico. Só tem o potencial vetor magnético, mas isso aqui não é zero. Então esse cara, esse potencial não é zero. Então meu elétron não é um elétron livre. Então a
a interação, do ponto de vista da função de onda desse elétron, ela vai sentir esse potencial. E isso vai gerar aquilo que a gente chama de efeito Aharonov-Bohm, que é, se a gente colocar aí o efeito Aharonov-Bohm aí, você pega um experimento de fenda dupla, manda elétrons aqui, e aí você vai fazer o espectro, né, de medição desses elétrons, vai ter aquele pico aqui, etc. Só que se você colocar um solenoide aqui, vou dizer, um solenoide pequenininho, um solenoide fino, de tal maneira que esse elétron que passa por aqui e esse elétron que passa por aqui, ele passa na região externa do solenoide. Então, esses elétrons, quando eles interferirem aqui, eles vão estar passando por uma região em que o campo magnético é zero, mas o potencial vetor não é zero. E aí, o efeito do potencial vetor vai fazer com que haja um shift dessas linhas. Então, esse shift aqui, que vai ser causado no padrão de interferência, ele é a medida quântica do potencial vetor. Opa, aqui, fala aí, foi já. Eu tenho que ter me comportado. Só para saber se você estava baixando. Não, desculpa aí, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Então, garotada, esse é o efeito físico, o efeito é o chamado efeito Aharonov-Bohm, que só foi detectado em 1958 ou 59, praticamente 32 anos depois, depois do advento da mecânica quântica. Então não foi um efeito tão trivial, mas ele é um efeito que mostra que microscopicamente o potencial é importante. Ele foi detectado ou foi descoberto? Não, ele já era previsto. Já era previsto? Mas já tinha, o próprio Aharonov e o Bohm já tinham feito a previsão, mas eles mediram. Depois, na década de 90, praticamente o que? 94, portanto, foi 58, portanto, 36 anos depois, mediu-se um outro efeito, que é o efeito Aharonov-Kasher, que também mostra que se você está numa região que tem campo elétrico, você também gera, você pode ter um campo elétrico zero, mas você gera também, a partícula é carregada, você gera também efeito Aharonov-Kasher. Não, uma partícula. Uma partícula que está numa região que tem campo elétrico zero, Tá. mas tem um potencial nulo, um potencial fim. Ela também sente esse efeito. Então, quer dizer, o potencial é fundamental. Quer dizer, na física clássica, a gente sempre está muito ligado com a força, a gente trabalha com força. A interação é a força, e a força é o campo. Numa física mais assim, refinada, a gente já abandona a noção de força e passa a trabalhar com potencial. Quer dizer, na mecânica quântica, você não coloca o campo magnético nem o campo elétrico na interação. Você coloca os potenciais. E aí, se o potencial não é zero, mas o campo é zero, isso pode influenciar. Então, respondendo aí... O potencial, a detecção do potencial. Oi? A detecção do potencial é mais importante. Está para o eletromagnetismo, uma das ondas gravitacionais estaria para coisas. Vamos dizer, no fundo Se você querer detectar o potencial, você está mais próximo do fóton, né? O fóton é isso aqui, quer dizer, o fóton livre é esse potencial igual a zero, e a divergência de A igual a zero, e essa equação aqui, 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano, o potencial vetor A igual a zero. Isso aqui descreve o fóton livre, φ é zero. O potencial elétrico nem tem. E esse campo aqui, ele é transverso, ele não tem divergência. Ele justamente é isso aqui que diz que a direção de propagação é ortogonal ao A. Então, quem é o campo, só para lembrar? O campo elétrico é menos gradiente de φ, menos ddt do A. Passando para o espaço de Fourier, isso aqui vai ser K vezes a transformada de Fourier do φ, e aqui vai ficar o ômega A, transformada de Fourier do A. Só que o φ é zero. Então, o teu campo elétrico nada mais é do que o potencial vetor. E o campo magnético é rotacional de A. Ele é K vetor A. E essa condição de divergência de E igual a zero, ela está me dizendo que no fundo a divergência do A é zero. Então, K escalar A é zero. Então, a onda eletromagnética é transversa. O vetor de onda está nessa direção, e o campo φ é zero, e o potencial vetor magnético, ele está num plano
ortogonal à direção de propagação. O A é ortogonal a K, então o A tem que estar nesse plano. E aí o campo elétrico é ômega vezes A, então o campo elétrico está na direção do A, e o campo magnético, ele é ortogonal ao A e é ortogonal ao K. Tá? Então você, como se tivesse aqui o A, quer dizer, tivesse o A e o campo elétrico, e aqui o campo magnético. Então você pode rever toda a descrição da onda plana monocromática, livre, né? Em função do potencial. Não precisa falar do campo. Você pode falar o potencial, já te descreve tudo. Lembrando que esse é o chamado gauge de radiação. É o φ igual a zero e divergência de ar, gauge de Coulomb, né? Não, gauge de radiação. Então, com essa descrição aqui, te dá justamente a onda plana, transversa com E, ortogonal a D, ortogonal a K, aquele famoso, né? Triédrozinho que se propaga lá, que a gente já fez isso lá na física 3, física 4. Então, tudo sai do potencial. Quer dizer, o fenômeno eletromagnético está no potencial. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, essa equação aqui, como a gente estava falando, né? Ela é a equação que está me descrevendo. Quer dizer, ela é uma identidade no espaço de Minkowski, ela é vista como uma identidade, só que aqui ela está me dando exatamente as equações homogêneas. Então, as 4 equações de Maxwell estão contempladas aqui e aqui. Essa não vê as correntes externas, essa só é o campo entre si. É B, B, E. Agora aqui não, aqui tem o agente externo. Tem a corrente e tem a K. Certo? Vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora? A gente caminhar então o caminho que a gente estava fazendo na aula de hoje. Pegar. Uma última pergunta aqui. Tinha uma experiência mais antiga que agora, né? Põe, não sei o que lá. Uma coisa assim. Sei. Você não está lembrado? Não tem. Que deu uma fisicidade aos potenciais, não. Posso ver até para você, posso buscar. Tinha uma coisa do século XIX. Ah, é, né? Pode ser, pode ser. Professor, Professor, pois não? como é que fica a questão da invariância de gauge, com esse acoplamento direto com o potencial, não com os campos, por exemplo, que são invariantes de gauge? Como é que fica? Fica assim, esse o acoplamento aqui, quer dizer, o acoplamento no Lagrangiano está aqui, ó. Isso aqui. Quando você faz uma transformação de gauge, então, o teu termo Jmi, ele vai em Ami, né? A transformação de gauge é isso, acrescenta, né? Quer dizer, você tem na verdade o φ' é φ mais a derivada temporal de uma função f de tx, e o A' é A menos o gradiente dessa mesma função. Então, essas duas transformações deixam o E invariante, quer dizer, o E', que é menos gradiente de φ', menos DDT do A'. Se eu substituo o φ' e o A' aqui, esse termo aqui vai ficar gradiente de dt df. E esse termo aqui vai ficar mais DDT do gradiente de f. Se cancela. Então, esses dois termos aqui se cancelam aqui e você tem que isso aqui é igual a isso. Que, portanto, é igual a E. E o B', que é o rotacional do A', rotacional do gradiente é zero, então fica rotacional do A, que é B. Então, os campos A e B são invariantes, como você falou. Potencial não. Os potenciais estão mudando. Então, isso vai trazer uma mudança no Lagrangiano. Mas Lagrangiano é uma energia. E eu não esperaria que a energia mudasse por uma transformação de gauge. Mas esse termo aqui é um termo da ação. Está dentro do Lagrangiano, que está dentro do integral que te dá a ação. Então, você pode fazer integração por partes. Então, você pode escrever esse termo aqui dentro da ação, isso é permissível. Isso aqui é dni do alfa jmi menos dni jmi vezes alfa. Você pode desmembrar esse termo dessa forma. Esse termo é um termo de superfície. Está dentro, então esse termo aqui, você supõe que o campo, as correntes caem a zero, você não tem corrente no infinito. E isso aqui é a conservação da corrente. Então, esse termo, apesar dele aparecer na ação, a menos de uma integração parcial, ele é zero por conservação da carga. Certo? Então, ele não quebra a simetria da gauge. Acho que dentro do próprio... Eu não me lembro da forma explícita do efeito Aharonov-Bohm, mas eu lembro que quando eu vi não parecia óbvio que era variante gauge. Quando você, porque no Aharonov-Bohm aparece uma fase que é a integral de linha do A. Então, quando você faz uma integração quando você tem esse A aqui, ele é
ele sofre uma mudança aqui, que é um gradiente de φ, e quando você faz essa circulação aqui, o que você tem é uma fase. Então, a tua função de onda muda por uma fase. Entendi. Muda por uma fase, daí o efeito. Né? Daí o efeito. O efeito é um efeito de fase. Certo? Agora, ali porque você... as fases são importantes para a interferência. Tá. Agora, diz uma coisa. Deixa eu ver. Não, me perdi, daqui a pouco. Se lembrar, pode falar. Então, vamos lá. Sim. Então, fala. Você supôs que as cargas e correntes do infinito são zero, né? Isso. Mas a ideia não é que o solenoide é infinito? Isso. Não, eu estou falando aqui. Bom, vamos colocar isso de duas formas. Uma coisa é esse termo aqui, independentemente de ter solenoide ou não, quando a gente coloca esse termo dentro da ação dmi, ficou aqui com alfa jmi. Então, esses termos aqui estão ligados, independentemente de eu ter o solenoide ou não, esses termos aqui são termos lá no infinito. Esse aqui seria o seguinte, vou botar aqui DDT do alfa j0, e aqui teria divergência de alfa j. Só que, vamos imaginar, quer dizer, o solenoide, né, por mais infinito que ele seja, o que a gente imagina do solenoide é que ele sendo infinito, ele vai ter um campo uniforme. Mas a gente sabe que o solenoide ele vai estar sempre limitado a uma região do espaço-tempo. O que eu estou dizendo com um solenoide infinito é que eu vou estar sempre trabalhando em regiões que são distâncias ao solenoide muito menores do que o próprio comprimento do solenoide. Então você pode sempre jogar essa integral para as bordas do espaço-tempo que são muito maiores ainda do que o próprio comprimento do solenoide. Aí você diz, não tem corrente no infinito. A coisa é sutil, Não né? é sutil, não. Sutil, Depende de... É você que tem que dizer. O que é infinito nesse caso? Então, infinito nesse caso é você estar trabalhando no espaço todo. No espaço todo e está trabalhando, fazendo a tua física a distâncias do solenoide que são muito menores do que o próprio comprimento do solenoide. Quer dizer, naquela experiência de fenda dupla do Aharonov e Bowman, você está supondo ali que a distância entre as fendas e a distância do anteparo às fendas é uma distância muito pequena comparada com o tamanho do solenoide. Bom, então vamos voltar aqui ao que nós queríamos fazer, que é tirar a equação de força. Vamos ver, e aí aqui a gente vai ter a primeira questão que eu quero chamar a atenção, que é a pergunta que o Dória fez, mas aí já não estava no programa, mas já fica como um alerta para a próxima aula. Hoje nós trabalhamos a expressão do tensor de energia-momento genérico, que vai se aplicar aqui também, mas a gente vai ver que vai ter um conflito. Vamos lá, então, vamos tirar, fazendo aquele caminho que independe da equação canônica, que a gente pega a equação de campo. Então a gente vai pegar essa equação, que é a equação de Maxwell com fontes, e vai acoplar com o F de Rho. Então vamos pegar essa equação e vamos acoplar ambos os termos com F de Rho. E aí eu vou usar essa equação aqui, vou usar esse termo aqui, derivado do produto. Vai ficar F de Rho, mini, vezes F de Rho. Então tem a derivada do primeiro vezes o segundo. Agora eu tenho que subtrair da derivada do segundo, F mini, vezes dmi, F de Rho. Está fazendo o que eu me perdi? Eu quero tirar daqui a equação de conservação da energia e do momento do campo para poder tirar a força e comparar com o formalismo canônico. Aquilo que a gente fez no problema do campo escalar. A gente tirou aquela expressão geral. Tiramos essa expressão aqui que vale para qualquer campo, qualquer situação. Dmi, T canônico, mini, igual a menos. Está fazendo nesse caso particular. Agora estou fazendo nesse caso particular para ver o que vai acontecer exatamente. Bom? Vamos lá. Bom, então, esse termo aqui está ok. A gente derivou esse cara vezes esse, que é esse termo que está aqui. E esse termo aqui, a derivada desse cara aqui, que aparece como termo espúrio, eu cancelo a tarefa. Então, eu escrevi aí do lado esquerdo é uma identidade. Do lado direito eu mantenho aqui. Agora, Eu perdi um pouco. Essa equação é onde mi, F ni igual a 0 J, ni é o quê? essa equação Já perdi um pouco. é a equação de Maxwell que está aqui acima. Ah, é a equação de Maxwell. As duas equações de Maxwell. Tá, tudo bem. Aí agora o que eu fiz foi... Tá, isso eu entendi, isso eu entendi. Fiz essa Estava entendendo bem de onde está a partir. Se você
São duas das equações de Maxwell. Duas das equações As de Maxwell inhomogêneas. com fontes. As outras duas homogêneas são a identidade de Bianchi. Exatamente. Tá. Muito bem, então está aqui. Preparamos essa equação desse jeito. Esse termo aqui já está numa forma boa. Está numa forma de equação de continuidade, que é o que nós estamos procurando. Esse termo aqui não. Vou apagar isso aqui. Então vamos trabalhar agora esse termo aqui. Esse termo já ficou sob a forma de uma equação de continuidade. Então vamos lá. Agora aqui vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui as identidades de Bianchi, as equações de Maxwell sem fonte, menos F min. Mas a gente sabe pelas identidades de Bianchi que dmi F min rho mais dmi F rho min mais d rho F min é igual a zero. Então, dmi F de rho pode ser escrito como menos dmi F rho min menos d rho F min igual ao lado direito. Zero J F min. Só usei a identidade de Bianchi aqui nesse termo. E aí vamos cancelar esse sinal e botar mais aqui direto. Beleza. Agora vamos pegar esse termo aqui. Então, aqui eu já tenho um bom termo. Já tenho um termo com bastante, quer dizer, já é uma equação de continuidade. Uma quadra de divergência. Ok. Esse termo aqui está numa forminha boa. Vou botar esse termo aqui. Vou botar primeiro esse termo aqui, ó, mais F min d rho F min. Então, é rápido, quer dizer, não é difícil, todo mundo pode mostrar, que esse termo pode ser escrito assim, d rho de um meio do F min, F min. É só tirar derivado do primeiro vezes o segundo, primeiro derivado do segundo. Acaba que os dois termos são iguais, então você cancela e dá isso aqui. Então esse termo aqui, eu posso já escrever sob a forma de uma equação de continuidade. Então, vou botar aqui d rho no meio do F min, F min. Perfeito. Agora vamos pegar esse termo aqui. Esse termo aqui ficou sobrando. F min, di, F rho min. Vamos fazer a mesma coisa com ele. Vamos escrever esse termo como uma derivada total. di, F min, F rho min. Só que, claro, eu agora tenho que subtrair o di, F min, F rho min. Então eu fiz essa identidade aqui. Esse produto aqui pode ser a derivada desse produto menos esse termo aqui. Mas agora, esse termo aqui, ó, eu posso trocar o mi com mi aqui. Fica mi, mi. E aí ganho um sinal mais aqui. Só que, pelas equações de Maxwell, dmi F mi é mi0 J min. Então esse termo aqui, ó, pelas equações de Maxwell, dá mi0 J min. Estou usando de novo as equações de Maxwell, mi0 J min. E esse termo aqui, consegui colocar sob a forma de uma equação de continuidade. Então, esse termo aqui se desdobrou em dois. Ele se desdobrou nesse termo aqui. Esse termo aqui já saiu. E esse termo aqui mais, do lado esquerdo ainda, mi0 J min F rho min igual a mi0 J min F min. Vamos agora começar a uniformizar essa equação para ficar todas as derivadas iguais. Essa equação aqui tem mi. Então aqui, mi, o índice livre é rho. Vamos deixar essa como tá. Agora o ideal seria botar um mi aqui. Então vamos
esquecer esses dois índices aqui, vamos chamar de capa lambda, para não ter nenhuma confusão, porque são índices faturados, eu posso colocá-los independentes. E aí esse ρ aqui eu posso chamar de mi. Mas claro, colocando aqui delta de mi ρ. Que aí fica d ρ. Deixa eu delta de ρ. Vou botar aqui ρ. Tá, porque esse termo aqui, né? Eu pergunto aqui que ele estava um. Não, ali é mi mesmo. Desculpa aqui. Tá com d ρ, né? Vamos botar aqui um dmi. Porque no final ele tem que ficar rua, né? Exatamente, botar aqui ρ. Melhor. A mesma coisa aqui. Vamos pensar só, esse índice mi está saturado e o ni também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o ni de mi. O ni vai virar mi. E o mi vamos chamar de um kappa. Fazer assim. Que é o que nem está aqui. Aqui eu tenho mi e aqui eu tenho mi. Tá? Agora, claro, esse kappa aqui é saturado, posso chamar até de mi. Vai ficar igual ao primeiro termo. Vou chamar de mi. O que é importante é que essa equação tem esse dmi, e aqui me sobra um mi ρ. Aqui eu tenho um dmi, aqui me sobra um mi ρ. Aqui eu tenho um dmi, aqui me sobra um mi ρ. Esse termo aqui pode transitar para cá. Vamos chamar esse termo aqui de mi, vamos chamar de mi. E aí, f ρ, mi é menos f mi ρ. Então esse termo aqui vem menos esse aqui. Então eu esqueço esse termo aqui e boto um fator 2 aí quando eu trouxer f do lado direito. Porque ele ficaria menos f de ρ, aí vem para cá mais f de ρ, dá o fator 2. Muito bem. Esse termo aqui vai juntar com esse aqui, ó. Aqui é mini e ρ. Aqui é nini, troco o sinal aqui. Troco mi com ni, troco o sinal. Troco mi com ρ e troco o sinal. Então troco duas vezes o sinal. Então não tem problema. Então vai ficar esse termo que acaba ficando positivo mesmo. Fica mini mi ρ. Mini e ρ. Então esse termo aqui desaparece daqui e dá um fator 2 aqui também. Tá, e aí ficamos assim. Então agora a gente pode dividir tudo por 2. Tira esse 2 aqui. Fica um quarto aqui. E tira esse 2 aqui. Então a gente produziu a seguinte equação. dmi f mi f mi ρ mais um quarto. Aí aqui, essa equação tem que ser como está aqui, mi ρ. Aí vai ficar f kappa lambda, f kappa lambda. Então isso aí está aqui. Do lado esquerdo, o que nós temos é mi0, j mi, f mi ρ. Bom, então, como a gente já tinha falado, essa equação está assumindo a forma de uma equação de conservação, uma equação de continuidade, e aqui a gente está tendo uma interação do campo. Então, aquela história que a gente tinha feito lá do campo escalar. A onda que está chegando e está encontrando aqui uma distribuição de cargas e correntes. Então, essa onda vai chegar, vai se acoplar com as cargas e correntes. Esse acoplamento está descrito no Lagrangiano dessa forma. E na equação de força, isso aqui, agora vamos ver por que isso aqui deve ser a densidade de energia em momento. Deixa eu apagar isso aqui, vamos dar uma olhadinha primeiro. A gente sabe, se eu cheguei a uma equação, que é tipo uma equação de conservação da energia, a componente zero dessa equação deve estar dando energia. Quer dizer, a gente criou esse tensor aqui, é esse tensor que nós estamos chamando aqui de T mi ρ. Então vamos tirar a componente zero. T, 0, 0. Então vai ficar F, 0, mi, F, mi, 0. Delta 0, 0 é 0, é 1. Então vai ficar aqui mais um quarto, F, kappa lambda, F, kappa lambda. Esse termo aqui fica como um todo. Então isso aqui é o lado esquerdo dessa equação. Esse termo aqui é a componente 0, 0. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como esse tensor aqui é antissimétrico, só pode ser índice espacial. Isso aqui fica naturalmente F0i, Fi0. Aqui, vamos ter que somar sobre todas as possibilidades de índice. Temporal, espacial, temporal, espacial.
Espacial, temporal, espacial, temporal, espacial, 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 espacial. Espacial, temporal, espacial. Temporal, espacial, temporal, espacial. Mais espacial, temporal, espacial, temporal, dá a mesma coisa, por causa da antissimetria. F0i, F0i, F0, F0. Para dar um meio, esse termo aqui vai se replicar. F0i, F0i. E depois vai ter um termo que vai ser mais um quarto da parte puramente espacial. FJ, FJ. Assim. Vamos trazer esse índice para baixo. F0i, quando desce um índice espacial, então ele vem um sinal menos. Mas aqui eu vou trocar 0i, então vai ter outro sinal menos. Então aqui não acontece nada. É como se eu deixasse, trouxesse esse para baixo, não mais. Aqui, vou descer F0i, então aqui vai ficar com um sinal menos. E aqui eu vou descer esses dois índices espaciais, não tem problema nenhum. Então, nós já vimos, esse cara aqui é campo elétrico sobre C e campo elétrico sobre C. Então, esse campo aqui dá E escalar E ao quadrado, E escalar E sobre C, sobre C2. É isso mesmo, né? F0i, F0i. Esse campo aqui está dando menos meio, de novo, E2 sobre C2. Então, fica um meio, um menos um meio dá um meio. Então, esse termo menos esse se replica e sobe o fator meio no final. E esse cara aqui é menos εi jk, campo magnético, componente K. εi jl, campo magnético, componente L. O sinal menos e menos se cancela. Epsilon jk, epsilon jl dá 2 vezes delta de kl. Aí isso aqui vai fazer o produto escalar de B com B e vai dar um fator 2. Isso aqui vai ficar mais um meio de P2. Lael, Oi. não ficou claro para mim como é que você justificaria esse abaixamento índice aí. É o seguinte, deixa eu apagar. Porque até aí o negócio está bonitinho, está com variante, né? Isso, ficou variante. Deixa eu botar. Então a gente ficou com esse. Opa! Esse T00 aí. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, isso aqui é 0, 0. Então, a única possibilidade, como esse tensor é antissimétrico, aqui nunca pode ser índice temporal, porque senão ficaria 0, 0. E F00 é 0. A única possibilidade é que esse índice seja espacial, então esse tem que ser espacial. Então, isso aqui vai ficar F0i, Fi0. Não tem outra possibilidade. Agora aqui nós vamos somar todas as possibilidades. 1/4 vai ficar. Supor que esse índice aqui seja temporal. Esse aqui é temporal. Então, a única possibilidade, se esse é temporal, é que esse seja espacial. Mais 1/4. Agora, vamos supor que esse índice aqui seja espacial. Então, K é espacial. Se esse é espacial,